Olá, sejam muito bem-vindos ao Conexão USP. A harmonização orofacial, também chamada apenas de harmonização facial, se tornou a queridinha dos famosos. E o procedimento tem caído cada vez mais no gosto da população em geral. Mas o que você precisa saber sobre essa técnica e sua segurança? Para falar sobre esse assunto, vamos conversar hoje com a Carolina Facini, que é dentista formada pela USP em Ribeirão Preto e participou recentemente do COB, o 34º COB, Congresso Odontológico de Bauru, para falar sobre esse tema. Doutora, primeiramente, muito obrigado por ter aceito bater esse bate-papo com a gente aqui. E para a gente começar, queria que a senhora falasse um pouquinho sobre seu currículo. A senhora é dentista, né, formada pela USP em Ribeirão Preto e tem especialização na harmonização orofacial. Bom, vamos lá. Obrigada pelo convite, né, primeiramente. Eu sou cirurgiã dentista, me formei na USP em Ribeirão Preto, na FORP. Sou especialista em periodontia e trabalho com harmonização orofacial, onde fiz uma residência em Boston, em Harvard, quando nem se tinha ainda especializações aqui pelo Brasil, não será ainda permitido trabalhar com harmonização orofacial aqui no Brasil, como cirurgiã dentista. E atualmente faço parte do Instituto de Ensino e Pesquisa Levi Nunes, no qual sou professora, trabalho dentro de especializações, e essa instituição tem diversos cursos de especialização em harmonização orofacial, em universidades muito bem renomadas, como o Salão Leopoldo Mandic, na Associação Paulista de Ribeirão Preto. Mas falando aqui, né, que nós vamos conversar bastante sobre isso, eu me considero uma profissional multidisciplinar, onde eu tenho essas principais áreas, né, de atuação, mas lá na minha rotina clínica, no meu consultório, eu trabalho com prótese, lentes de contato, porcelanas, onde todas essas especialidades vão se integrar em algum momento, não tem como. Professor, então você é cirurgiã dentista, né? Existe uma polêmica sobre o fato dos dentistas fazerem ou não a harmonização facial, é algo até pouco recente, né? Que o Conselho aprovou. Queria que a senhora comentasse um pouco sobre essa polêmica e quem pode, quem não pode trabalhar aí na harmonização orofacial. Tá. Na verdade, né, essa polêmica é um pouco reduzida, porque desde 2019 a gente já tem aí o reconhecimento da harmonização orofacial como uma especialidade que pertence à odontologia. Ela é uma área como outra qualquer, né, da odontologia. 2019, é muito novo. O Conselho Federal de Odontologia, ele colocou no rol das especialidades de odontologia, é isso que mudou, né, em 2019. Sim, reconheceu a harmonização orofacial em 2019 como uma nova especialidade, né, como todas as outras, como periodontia, ortodontia, a parte bucomaxilofacial, enfim. E quando a gente fala do que é permitido ou não, né, a gente tem que lembrar que a lei que regulamenta a odontologia é a 5081, e que a gente não pertence ao ato médico, à legislação médica, diferente de outras especialidades. A odontologia tem sua própria. E aí vão surgir aí com a aprovação da harmonização orofacial, né, em 2019, diversas resoluções nas quais vão trabalhar o que é permitido e o que não é. Colocar cada vez mais os pingos nos is, né, podemos falar dessa forma, sobre o que é do cirurgião dentista, sobre o seu limite de atuação e sobre o que não é. Então, já aproveitando aqui o gancho, né, para falar sobre isso, a otoplastia não é permitido, a rinoplastia não é permitido, a blefaroplastia não é permitida pelo cirurgião dentista. Então, são resoluções que vão regulamentar a sua atuação. Da mesma forma que não é permitido remoção de tatuagens, mas é permitido a prescrição de medicamentos que trabalham muitas vezes somente em pele, jato de plasma é permitido. Então, essas resoluções vêm aí ampliar, abrir a mente do cirurgião dentista, mas ao mesmo tempo colocar restrições, né? E atualmente eu concordo plenamente com o Conselho Federal de Odontologia em todas as resoluções. Hoje, quando se fala em harmonização facial, parece que virou sinônimo daquela questão da mandíbula, do queixo, né? Mas a harmonização facial é tudo isso que a senhora falou, né? São vários procedimentos que envolvem a face, né? Sim, com certeza, né? O que é, né, harmonização orofacial? É uma área tão vasta que, mesmo se eu trouxer 1 milhão de definições, vão existir outras muito mais, né? Mas harmonizar uma face,
pessoal, quando a gente fala de fazer um queixo, de projetar a região de mandíbula, projetar os lábios, é isso, é aumentar características femininas, é trazer um efeito de lifting, de rejuvenescimento para a face, né? Quando a gente fala desse processo de aging face, do envelhecimento, do embelezamento, mas a gente tem toda a parte funcional da harmonização orofacial, trabalhar um perfil, trabalhar a integração intraoral com a face, que é como eu falei para vocês, não tem como mais dissociar procedimentos intraorais sem lembrar aqui da parte externa, né, que é onde a harmonização orofacial vai agir na sua maioria. Então, é tudo isso, é uma integração, rejuvenescimento, é trabalhar o embelezamento de um rosto, aumentar características femininas, aumentar características masculinas, é poder ali trabalhar toda aquela face da melhor forma possível. A gente vai falar daqui um pouquinho sobre o papel do profissional nisso tudo, né, que é fundamental, mas queria falar agora sobre o material. O material utilizado também é fundamental para o resultado, um resultado bom ou não, né? Sim, dentro dessa divisão da harmonização orofacial, que é o processo de embelezamento e rejuvenescimento da face, a gente tem aí os principais materiais utilizados. Então, pode ser o ácido hialurônico, que é um produto que vai preencher aqui o padrão ouro dentro da harmonização orofacial. A gente tem produtos que trabalham mais com ação muscular, que é o famoso, a toxina botulínica, né, que é o famoso Botox, que a gente fala o nome comercial. E tem produtos bioestimuladores de colágeno, que você aplica no rosto do paciente. E aí o próprio corpo do paciente vai fazer a produção de um tecido mais firme, um tecido rico em fibras, rico em colágeno, e provocar efeito de lifting, de rejuvenescimento. E sim, toda essa gama de produtos, é preciso que o cirurgião dentista entenda profundamente o que cada um faz, como cada um atua, para obter resultados mais naturais e atender ali as necessidades do paciente. E também os riscos, né, que todos esses produtos aí vão oferecer para o paciente. Então, uma boa conversa sobre qual a expectativa do paciente, o que ele gostaria, o que ele não gostaria, e as suas necessidades estéticas e funcionais também. A senhora citou o ácido hialurônico, que é o padrão ouro. Já houve casos que saiu na mídia, se não me engano, no Rio de Janeiro, de dentistas utilizando outros produtos mais baratos e até foram presos, foram acusados criminalmente, né? Isso é muito importante, que a pessoa converse com o dentista e verifique isso, né, professora? Sim, com certeza, né? Hoje, né, eu, em particular, assim, eu não tenho gostado dessa banalização muito grande da harmonização orofacial, né, que parece que é simples, parece que é fácil, parece que qualquer um pode ir lá, fazer um curso de 2 dias e já começar aí dentro da harmonização orofacial com todas as certezas, com todo o conhecimento, e não é assim. É uma especialidade como todas as outras, é preciso estudo, é preciso um conhecimento muito grande de anatomia facial, e aí vai entrar a escolha de produtos. Você não pode falar que você está injetando uma coisa no rosto do paciente, é uma injeção, né? E você injetar outro produto de maior risco. Então, sim, a gente teve uma recente polêmica, né, que deu maior aí comentário, muitas perguntas sobre o polimetilmetacrilato, que é o PMMA, que é um produto autorizado pelo cirurgião dentista. Existem profissionais aí, não só dentistas, que também têm autorização de injetar esse produto, não tem problema nenhum. Mas, assim, fora os riscos que ele apresenta, eu sou totalmente contra a injeção de PMMA, acho que a gente não precisa mais utilizá-lo como ele foi utilizado no passado. Mas o problema ali gerado, né, foi que ela falava, a profissional falava que injetava um produto e, na verdade, era esse aí, que é um produto permanente, né? Não tem como a gente fazer a remoção desse produto sem ser através de uma cirurgia e olhe lá. A senhora falou sobre permanente, uma pergunta também que muita gente faz. Esse é um procedimento reversível? Ele dura para sempre também? Como que funciona em relação... Eu estou falando aqui mais em relação a essa questão do queixo mesmo, da boca. Esses procedimentos, eles são reversíveis? Na sua maioria, sim, são procedimentos reversíveis. É aí que entra a questão de qual produto estamos utilizando.
Então, a maioria dos produtos, essa grande gama de produtos, são procedimentos reversíveis. O padrão ouro mesmo, o ácido hialurônico, ele é considerado padrão ouro por conta de poder ser reversível. E não precisa nem esperar o corpo fazer ali a sua metabolização. Você pode fazer o procedimento, vamos supor que você não tenha gostado do resultado, e com ácido hialurônico você consegue amenizar, reverter esse procedimento. Embora isso seja muito raro, porque um bom profissional vai conversar bastante ali com o paciente, vai ver as suas expectativas e tentar atendê-las, né? Mas existem produtos permanentes, como é o caso aí do PMMA, que foi muito utilizado no passado, é um produto que, na minha opinião, não tem mais algum benefício facial, né? Porque vamos pensar aqui, pessoal, se eu coloco esse produto hoje num paciente com 30 anos de idade, aqui na maçã do rosto, ele é permanente, ele não vai ser degradado pelo organismo da pessoa, do paciente. Daqui 10 anos, 15 anos, com o processo de envelhecimento da face, envelhecemos para baixo e para frente, o rosto escorrega mesmo. Esse produto vai parar aqui embaixo, ele vai se deslocar. E aí ele vai oferecer um volume, uma característica no rosto errada, né? Vai ficar com uma aparência artificial, uma aparência mais envelhecida. E o problema desse produto permanente é que ele vai entrar ali no meio dos tecidos, uma cirurgia para remoção fica até difícil. Então, a maioria dos produtos hoje são reversíveis, são metabolizados pelo organismo. Um trabalho, assim, com mais segurança, cada vez mais, com toda certeza. Você falou sobre a banalização aí da harmonização orofacial. Praticamente toda semana a gente vê um famoso fazendo harmonização, colocando foto do antes e depois. Sempre gera polêmica, tem quem goste, tem quem não goste. Uma coisa que as pessoas perguntam bastante é se esse procedimento ele é imediato, ou o corpo demora um pouco para se adaptar. Às vezes a pessoa posta logo após ter feito o procedimento, muita gente não gosta, uma semana depois já está melhor. Como que funciona isso? Como que funciona? Então, quando a gente vai preencher o rosto, dar volume na face, geralmente o procedimento, o resultado é imediato. Você consegue ver ali uma projeção do queixo, uma projeção de mandíbula, empinar o narizinho, né, levar a ponta nasal, melhorar o dorso nasal com um resultado quase que imediato. A gente tem que lembrar que ali na hora gera um certo edema pela manipulação ali de tecidos e que isso aí depois vai melhorar dentro de 4 dias e o produto vai fazer a integração com os tecidos do paciente. Agora, tem produto que não, que a gente faz ali a aplicação e eu preciso esperar uma reação do sistema imunológico ali do paciente para que eu tenha um resultado progressivo, gradual, que geralmente são resultados mais naturais. Mas o que a gente precisa entender? A quantidade de produto é muito importante. Grandes transformações dentro da harmonização orofacial demandam grandes quantidades de produto. Então, se você quer lá resultados mais amenizados, começar de uma forma mais devagar, para você poder entender o procedimento, o que aquilo vai te trazer, eu acredito que é mais seguro e melhor. Você não precisa fazer um atendimento, uma consulta e já oferecer uma transformação do rosto do paciente. Você pode sim obter resultados graduais e aí ir reconhecendo as características que o paciente gosta naquela concepção pessoal dele de beleza, né? Que a gente tem que lembrar isso também. Cada um tem um padrão de beleza. A gente tem o nosso padrão aqui ocidental, existem outros padrões de outras culturas, o meu padrão pessoal, o seu, e assim por diante. Professora, não é uma pergunta que eu costumo fazer, mas eu acho que é bastante importante quando a gente fala sobre isso, que é em relação a preços. Existe uma média de preço, porque eu acho que isso baliza um pouco a pessoa, saber se está indo com um profissional que está cobrando muito barato para ela desconfiar. Existe uma média de preço aí para esses procedimentos? Sim, isso é muito importante. Eu diria que não é nem pelo valor, pelo preço, né? Eu diria que, como profissional, para eu orientar pessoas a identificarem um profissional mais assertivo, mais estudado, mais integrado, né, com os conceitos aí da harmonização
orofacial com segurança é ver quem é esse profissional, o currículo desse profissional, onde esse profissional estudou, resultados também apresentados por esse profissional, eu acho muito importante. E lógico, não adianta, né? Eu falo isso muito lá dentro do meu consultório. Não adianta você querer pagar barato em procedimentos que demandam um autoconhecimento, né? E eu aqui valorizo muito a harmonização orofacial. Imaginem só um profissional atuar modificando um rosto. É de grande responsabilidade. E eu tenho certeza que se esse profissional souber isso, ele não vai oferecer um valor muito abaixo aí do mercado. E outra coisa importante, eu acho que isso dentro de toda a área da saúde, a gente pode falar dessa forma, que grandes profissionais costumam a colocar alguns limites, né? Limite dentro de uma primeira sessão, limite de atendimento de horário, limites de produtos. Então é isso, reconhecer essas características que eu acredito que vão aí moldar se é esse tipo de profissional que você deseja. A senhora, então, fez a especialização nesse tema fora do Brasil, né? Na avaliação da senhora, a senhora acredita que ainda falta um pouco de capacitações aqui no país sobre esse tema, sobre esse assunto, justamente para ter toda essa segurança aí que a senhora está passando para a gente? Eu acredito que a odontologia inteira, toda a área de saúde, eu acho que está um pouco dessa forma. É aí que o profissional lá, dentista, que quer aprender, que tem que ver, procurar cursos mais bem conceituados, né? Como eu falei para vocês, o Instituto Levi Nunes oferece cursos, assim, de grandes profissionais. Tem o professor Levi tem toda uma bagagem, uma história aí dentro da odontologia, não somente dentro da harmonização facial. Então, acho que é preciso avaliar tudo isso aí. O Conselho Federal de Odontologia tem se atentado cada vez mais a regulamentar essa nova especialidade. É um caminho muito vasto, mas cada vez mais ele aumenta a sua fiscalização, aumenta a sua restrição, né, de procedimentos. Então, é tudo isso. Professora, para a gente finalizar, queria saber sobre a pandemia aí. É possível fazer todos esses procedimentos com segurança mesmo durante a pandemia, se o profissional tomar todas as medidas? Como que isso impactou para vocês e como que isso, qual a segurança para o paciente que vai procurar um procedimento desses? Tá, bom, a gente segue, né, o dentista foi publicado aí que foi um dos profissionais da área da saúde menos contaminados. Então, nós já estamos acostumados, né, por trabalhar principalmente quando intraoral, que gera uma contaminação muito maior ali do ambiente, com meios de higienização ali do ambiente de trabalho muito rígidos. Então, por ser procedimentos invasivos, seguem os mesmos padrões aí regulamentados pela vigilância sanitária, e não mudou muita coisa, não, sendo bem sincera, só mesmo a proteção individual do profissional. Professora, queria mais uma vez agradecer por sua participação, muito obrigado, parabéns pelo trabalho e obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês, viu? Espero ter esclarecido aí. Foi ótimo, professora. O Conexão USP desse mês fica por aqui, esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.